O nosso assunto hoje é muito interessante. Atualmente, o número de doadores de medula óssea cadastrados é de 5.200.000 pessoas. De acordo com dados do Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, o REDOME, de janeiro a agosto de 2019, foram registradas 14.595 novos doadores de medula em todo o país. Mas com a pandemia do novo coronavírus, esse ano, em 2020, o número caiu para 4.589 no mesmo período. Essa queda no número de cadastros está ligada aí a essa ausência de novos doadores de sangue por conta da pandemia. E no último sábado, dia 19, foi celebrado o Dia Mundial do Doador de Medula Óssea. Você é doador? Hoje o nosso assunto é esse, doação de medula óssea. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente vai conversar a partir de agora com o hematologista da Divisão de Transplante de Medula Óssea do Hospital de Câncer Araújo Jorge, o Frederico Sadi. E também participa desse bate-papo com a gente a Jéssica Dias, jornalista aqui do Sistema Sagres de Comunicação. Boa tarde, doutor Frederico, seja bem-vindo ao Tom Maior. Boa tarde a vocês, boa tarde aos ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês, podendo esclarecer tudo sobre isso aí. Boa tarde, Jéssica Dias, excelente semana para você. Oi, Letícia, ótima tarde para você também, para o doutor Frederico, e uma boa semana a todos que estão nos acompanhando aqui no Tom Maior. Doutor Frederico, vamos entender lá do princípio o que é o transplante de medula óssea. Então, a medula óssea, para começar, a medula óssea é a fábrica do nosso sangue, né? A medula óssea ela é um tecido que fica dentro dos ossos, de todos os ossos do nosso organismo, e ela é responsável pela produção de todas as células sanguíneas, né? As principais células sanguíneas são os glóbulos vermelhos, que são responsáveis pelo transporte de oxigênio do nosso organismo, os glóbulos brancos, que são responsáveis pela imunidade, por nos defender de infecções, e as plaquetas, que são responsáveis pela coagulação. O transplante de medula óssea, ele é muito importante para pessoas, principalmente para as pessoas que têm uma doença nessa medula óssea, que tem uma medula óssea doente, que ou por uma infiltração de uma neoplasia, por exemplo, as leucemias, os linfomas, ou mesmo uma medula óssea que não produz adequadamente e que não é um câncer, que é, por exemplo, as aplasias de medula. Então, o transplante de medula óssea ele visa substituir essa medula doente por uma medula normal e uma medula que possa produzir normalmente essas células sanguíneas que são vitais para as nossas funções vitais, né? E o transplante de medula óssea, ele tem 3 tipos principais de transplante de medula óssea. Ele pode ser um transplante autólogo, em que a medula óssea doada é a medula do próprio paciente, pode ser um transplante alogênico, que é quando a medula óssea é de um outro doador. Doutor Frederico, essas doenças na medula óssea, elas são doenças assim de difícil diagnóstico. Eu queria que o senhor falasse para a gente assim, quais são os fatores de risco para essas doenças na medula óssea? É algo comum? Atinge mais qual faixa etária? Olha, as doenças da medula óssea, elas podem atingir qualquer pessoa e em qualquer idade, do 0 aos 100 anos, tá? As principais doenças da medula óssea, elas não têm uma causa bem definida. O que a gente sabe é que a exposição a alguns produtos, principalmente derivados do benzeno, a inseticidas, agrotóxicos, aqueles trabalhadores que trabalham por longos anos sem proteção, eles estão mais propensos a desenvolver essas alterações. Outra coisa que pode ajudar no desenvolvimento das doenças da medula óssea
são a radioterapia, por exemplo, a exposição à radioterapia, a exposição a quimioterápicos, né? E existem também alguns vírus que eles podem ajudar no desenvolvimento de doenças neoplásicas, principalmente as doenças da medula. Por exemplo, principalmente vírus associados à imunodepressão, por exemplo, os pacientes com HIV. Os pacientes com HIV são pacientes que têm uma maior chance de vir a desenvolver tumores. Doutor Frederico. As pessoas que têm... Pode falar, Jéssica. Eu só queria perguntar, Letícia, se as pessoas que têm alguma doença na medula óssea, elas vão apresentar, assim, basicamente, quais sintomas? Aqui que a gente deve estar atento. Sim, as pessoas que têm algum problema na medula óssea, os principais sintomas que elas vão ter são sintomas decorrentes da má produção dessas 3 células que eu falei anteriormente. Então, a deficiência dos glóbulos vermelhos vai levar esse paciente normalmente a ter um quadro de anemia. Então, o paciente queixa fadiga, queixa fraqueza, palidez. A deficiência de glóbulos brancos faz com que esse paciente esteja mais suscetível às infecções. Então, é um paciente que tem maior propensão a desenvolver infecções, principalmente infecções graves, infecções de repetição, a pessoa que tem mais infecções do que o comum. E a deficiência de plaqueta. Então, esses pacientes eles estão mais sujeitos a desenvolver hemorragias, sangramentos. É aquele paciente que tem mais sangramento. Doutor Frederico, o senhor é hematologista, né, da divisão de transplantes de medula óssea do Hospital de Câncer Araújo Jorge. Eu queria saber quantos transplantes, quantos procedimentos esse ano já foram realizados e quais são as preocupações aí nesse tempo de pandemia? Sim, até o momento, esse ano foram realizados 27 transplantes de medula óssea no Araújo Jorge. Até esse período, no ano passado, a gente tinha realizado em torno de 40 transplantes por aí. Mas se você for ver, a gente tem 4 leitos para realização de transplante no Araújo Jorge. Então, realmente caiu um pouco o número de transplantes de medula óssea, principalmente agora no mês de agosto, que a gente teve uma queda no estoque do banco de sangue. E todo paciente que ele se submete a um transplante de medula óssea, invariavelmente ele vai precisar de transfusão de sangue. Então, esse foi um dos motivos que reduziu o número de transplantes, principalmente nesse último mês, por causa da queda do estoque de banco de sangue. A gente não pode arriscar a fazer um transplante sem ter uma retaguarda para que esse paciente possa vir a ter uma falta de sangue e falecer por isso. Então, foi um dos motivos. O outro motivo da queda do número de transplantes foi a própria recomendação das sociedades de hematologia, porque existem algumas doenças em que não tem uma urgência na realização do transplante. Por exemplo, uma doença que se chama mieloma múltiplo, que é uma doença da medula óssea também. Então, esse é um tipo de doença que o transplante ele não é curativo, ele não vai curar a doença, ele só vai aumentar a sobrevida desse paciente. Então, a recomendação era que para os casos que você possa evitar fazer o transplante, você tentar adiar um pouco a realização do transplante, até pelos riscos, né, dessa época que a gente vive. Mas a grande preocupação nossa é exatamente com os estoques do banco de sangue e com a redução também do número de doadores de medula óssea nesse período, né? A gente sabe que, por exemplo, no mieloma múltiplo não é curativo, mas nas outras doenças, por exemplo, as leucemias agudas, a vida do paciente ele depende do transplante. Então, é uma coisa que não dá para adiar. Eu sempre falo que o paciente com câncer, ele não espera, o câncer ele não espera a pandemia passar. Então, o paciente ele tem que continuar tratando.
E isso não é só no transplante de medula óssea, em todas as etapas, todos os outros serviços de oncologia, por exemplo, no Araújo Jorge, o hospital ele não parou, né? Então, a gente precisa dessa colaboração da sociedade, da conscientização, que as pessoas precisam continuar doando sangue, as pessoas precisam continuar se cadastrando como doador de órgãos, como doador de medula óssea, para que o tratamento não seja interrompido. A vida dessas pessoas não parou por causa da pandemia. Doutor Frederico, e como funciona o transplante para o doador? Há risco para eles também? Pode ocorrer alguma complicação? E também para quem recebe o transplante da medula óssea? Como que funciona também ali o pós, né, transplante? Como que funciona a questão da rejeição? Se pode, por exemplo, não surtir efeito? Tem isso também? Sim. São dois cenários distintos, né, para o doador e para quem vai receber o transplante. Para o doador, é bem simples, assim, os riscos são muito pequenos, tá? Quem vai doar a medula, quem se cadastra como um potencial doador, só gosto de lembrar que sempre assim, quando ele vai se cadastrar para doar, ele só vai fazer um cadastro, fornecer alguns dados e colher uma amostra de sangue de 10 ml, mais ou menos. Esse exame ele vai ser submetido a um exame genético para compatibilidade e vai ser enviado ao REDOME, que é o Registro de Doadores de Medula Óssea. E aí sim, se por um acaso for encontrado algum paciente compatível com ele, aí nesse momento ele vai ser chamado, vai passar por uma avaliação clínica e aí vai fazer mais exames, né, para ver se ele tem uma saúde perfeita para que ele possa ser o doador. Então, para o doador, quando ele vai fazer a doação, existem duas formas, se ele for chamado, existem duas formas dele doar essa medula. Essa decisão é feita de acordo com a doença, com as características da doença e pela preferência, tanto do médico, e aí o médico vai poder estar conversando também com quem vai doar. Mas, basicamente, o que define isso é o tipo da doença do paciente. A coleta pode ser de células da própria medula óssea. Então, nesse caso, o doador ele vai ter que ser submetido a um procedimento cirúrgico, entre aspas. Ele vai para o centro cirúrgico, ele vai sob anestesia geral ou peridural. Esse procedimento dura em torno de 2 a 3 horas, em que vai ser extraído o sangue de dentro da medula óssea, atrás, aqui na bacia, no ilíaco. É um procedimento que dura 2 a 3 horas, os riscos são mais relacionados só à anestesia mesmo, mas são muito pequenos. E a outra forma de ser doada é no próprio sangue. Esse doador ele toma mais ou menos 5 dias de um medicamento. Esse medicamento ele vai estimular as células tronco a saírem da medula, aumentar a quantidade dessas células tronco no sangue periférico, e aí esse doador ele vai numa máquina que chama máquina de aférese. Essa máquina vai fazer a separação dessas células tronco e devolver para o sangue do doador o que não interessa, então ela vai só extrair as células tronco do doador. Essas são as duas formas do doador estar doando essa medula óssea, essas células progenitoras que a gente chama. Agora, no cenário do receptor, já é um cenário um pouco mais complicado. O transplante de medula óssea é um procedimento invasivo, é um procedimento agressivo, porque você precisa, antes de infundir essas células do doador, você precisa abrir espaço para que essas células proliferem. Então, para isso, esse paciente ele vai ser internado numa unidade de isolamento e vai ser submetido a altas doses de quimioterapia associada ou não à radioterapia,
e essa químio ela tem a função de destruir mesmo essa medula óssea antiga desse paciente, essa medula óssea que era doente, e para abrir espaço para essas células do doador. Então, posteriormente a essa quimioterapia, vai ser infundida essas células do doador. O grande problema é esse período, esse intervalo em que o paciente está, em que a medula óssea dele é não funcionante e até que essas células do doador comecem a proliferar no seu sistema. Isso demora em torno de 2 a 3 semanas, mais ou menos. Então, esse período de 2 a 3 semanas, a medula óssea ainda não está produzindo absolutamente nada. Então, esse paciente ele precisa tomar transfusões de sangue, esse paciente ele tem um risco maior de desenvolver infecções, e por isso esse paciente permanece isolado durante todo esse período, né? E também tem o risco de hemorragias, de sangramento, e para isso as transfusões de plaqueta. Então, esse é o período mais complicado do pós-transplante. Além disso, ainda tem os efeitos, né, relacionados à própria quimioterapia, à própria radioterapia, toxicidade, né, das medicações. E o outro ponto seria a rejeição, né? Só lembrando que o transplante de medula óssea, ele é um transplante diferente dos outros transplantes de órgãos sólidos, porque a medula óssea não é um órgão sólido, como o fígado, como o coração. Ela na verdade, o transplante de medula é um transplante de células, é um transplante celular, né? Então, o que acontece, na verdade, pode existir a rejeição, que seria o organismo do paciente rejeitar aquelas células que foram infundidas do doador, pode, mas esse não é o mais comum. O mais comum são as células do doador, quando elas começam a proliferar, elas não reconhecerem os tecidos e o organismo do paciente, do receptor. Então, o nome disso chama doença do enxerto, que são as células do doador, contra o hospedeiro. Doença do enxerto contra o hospedeiro. Essa sim é mais comum do que a rejeição. A doença do enxerto, ela pode ser aguda, que normalmente ela se desenvolve nos primeiros 100 dias do transplante, ou pode ser uma doença do enxerto contra o hospedeiro crônica, que normalmente é após os 100 dias de transplante, mas que podem ser controladas com medicamentos, inclusive desde o dia que o paciente recebe as células do doador, ele já começa a tomar medicamentos para prevenir essa doença do enxerto contra o hospedeiro. Então, a doença do enxerto contra o hospedeiro, eu costumo falar que ela é o oposto da rejeição. Ela seria a rejeição ao contrário. Não é a célula do paciente rejeitando a célula do doador. É a célula do doador atacando o paciente. Doutor, o senhor já mencionou aqui para a gente, né, sobre o transplante, e agora eu queria saber sobre a compatibilidade, porque até chegar no transplante demora um pouquinho, tem toda essa questão da compatibilidade. Eu queria saber quais são as chances aí de encontrar um doador compatível com a medula óssea. Então, o doador ideal é sempre aquele doador parente, né? Que é o doador aparentado. Normalmente é o irmão, pode ser pai, mãe, mas o irmão ou a irmã 100% compatível, tá? Esse é o doador ideal. Mas esse doador ideal, ele só está presente em torno de 25% dos casos que você consegue encontrar o doador ideal para esse paciente. Nos outros 75%, você acaba tendo que procurar um doador alternativo. E esse doador alternativo, a gente busca esse doador alternativo no banco de sangue de doador de medula óssea, que é o Redome.
No Redome, hoje tem mais de 5 milhões de doadores cadastrados e é o terceiro maior banco de doadores de medula óssea do mundo. Existe uma estimativa de que você consiga encontrar em torno de 1 para cada 20 mil, você conseguiria encontrar esse doador compatível. Isso porque, apesar de ser o terceiro maior banco de doador de medula óssea, nossa comunicação com o Dr. Frederico falhou, a gente vai tentar retomar o contato com ele agora. Nós estamos falando, né, sobre o transplante de medula óssea. Ele retomou aqui o contato. Dr. Frederico, nosso contato foi interrompido por um instante, mas pode continuar. Sim. Então, voltando, eu acho que deve ter cortado na hora do banco de sangue. Então, o que eu estava falando é que, apesar de ser o terceiro maior banco de sangue do mundo, a população é muito miscigenada. E quanto maior a miscigenação, mais difícil é encontrar um doador para esse paciente. Daí a importância de cada vez mais as pessoas estarem se cadastrando como doador de medula. E, doutor Frederico? Um detalhe, que, assim, apesar que hoje existe uma nova modalidade de transplante, que é o transplante haploidêntico. O transplante haploidêntico, ele acabou com a necessidade de você ter que transplantar um paciente 100% compatível, de você ter 100% de compatibilidade. Então, nesses casos, quando a gente não consegue encontrar um doador alternativo no banco de sangue de doadores de medula óssea, às vezes a gente pode fazer o transplante com um irmão 50% compatível. Foram desenvolvidas técnicas para você anular essa diferença de compatibilidade e os resultados estão sendo excelentes. Então, ainda não é o transplante ideal, não é o doador ideal, mas você sempre dá preferência para um doador 100% compatível, mas já é possível realizar esses transplantes 50% compatível, que a gente chama de haploidêntico, e a gente realiza isso no Araújo Jorge, mas é só 50% compatível, só aparentado, só parente. Normalmente irmão, irmã, pai ou mãe. Doutor Frederico, e como se inscrever para ser um doador de medula óssea? Qualquer pessoa pode ser um doador? Quais são os requisitos? Para ser um doador de medula óssea, você precisa ter entre 18 e 55 anos e estar bem de saúde. Você precisa ter uma saúde boa e não ter nenhuma doença na medula óssea. Nenhuma doença na medula óssea e nenhuma doença do sistema imunológico. Esses são os requisitos. Aí basta você procurar o hemocentro, todos os hemocentros do Brasil, eles realizam o cadastro dos doadores de medula óssea e fazer lá no hemocentro, você só vai fazer um cadastro e colher uma amostra de sangue. Doutor Frederico, e é possível doar medula óssea mais de uma vez? É possível doar medula óssea mais de uma vez. Quando você doa a medula, em 2 semanas, a sua medula óssea já está totalmente recuperada. Aquela célula que você doou já recuperou, já renovou e você pode doar novamente. A gente só recomenda que não seja realizado no mesmo ano, mas você pode doar várias vezes. Doutor Frederico, o que acontece também com esse paciente que tem uma doença na medula óssea e não tem um doador compatível? Não tem alguma outra alternativa de tratamento? O que pode ser feito nestes casos? Olha, hoje em dia, um paciente que precisa realmente de transplante de medula, eu diria que com o advento do transplante haploidêntico, e além disso ainda existe também
os bancos públicos de cordão umbilical, que pode ser usado também células de cordão umbilical. No Brasil, existem em torno de 12, se eu não me engano, 12 bancos públicos de cordão umbilical. Então, também é uma outra fonte que pode ser utilizada. Mas com o advento desses transplantes haploidênticos, que eu disse, de 50% compatível, hoje em dia eu diria que a grande maioria, talvez mais de 90% dos pacientes, você consegue realizar um transplante de medula nesse paciente. Agora, a medicina e a oncohematologia, ela tem se desenvolvido muito, principalmente com novas medicações, com novas drogas, que você consegue adiar o tempo de progressão das leucemias, o tempo de progressão dessas neoplasias hematológicas, até você, por exemplo, conseguir encontrar um doador ou não. Mas, na grande maioria das vezes, hoje, a gente acaba conseguindo alguma forma de transplantar esse paciente, ou então de adiar, usando outros tratamentos, outras drogas que vêm se desenvolvendo. Doutor Frederico, para a gente encerrar a nossa entrevista, nós já estamos aqui na reta final, eu queria que o senhor falasse qual que é o papel da população, o que a população pode fazer para ajudar esses pacientes que precisam aí de medula óssea. Então, olha, doar sangue, doar medula óssea é primariamente um ato de solidariedade. É um ato voluntário e é um ato de solidariedade. Essas pessoas que têm um câncer de medula óssea, ou qualquer outro tipo de câncer, essas pessoas, elas precisam muito do apoio e precisam muito dessas pessoas para não só doar, mas para ajudarem. E o Hospital Araújo Jorge é um hospital que está aberto. As pessoas, se quiserem irem lá conhecer o serviço, a unidade de transplante, a gente está sempre aberto e à disposição. Mas, assim, eu convoco sempre a população para estar doando, para estar se cadastrando como doador de medula e, principalmente, não esquecer das doações de sangue. Como eu disse, as doenças neoplásicas, elas não param, o tratamento dos pacientes não param por causa da pandemia. Então, assim, é muito importante que as pessoas continuem doando sangue e façam o cadastro como doador de medula óssea, como doador de órgãos. Eu acho que isso é a melhor forma de estar ajudando essas pessoas com neoplasias. Doutor, eu assumo aqui que eu estou em dívida com a minha doação de sangue. Doei sangue no final do ano passado, então já tem muito tempo aí que eu estou devendo, viu? Já vou até procurar ali o banco de sangue que eu sempre dou sangue. Na verdade, eu dou sangue no Hemocentro e também no Araújo Jorge, né? Os dois, eu sempre faço revezamento entre os dois. Então, eu estou devendo, eu sou cadastrada como doadora de medula óssea. E assim, o recado é esse, né, doutor? Que as pessoas se disponibilizem, tenham essa ação aí de empatia, de compromisso com a vida do outro também, que é responsabilidade nossa, né? Cuidar do próximo faz bem. Doutor Frederico Sadi, hematologista da Divisão de Transplante de Medula Óssea do Hospital de Câncer Araújo Jorge. Obrigada pela sua participação aqui no Tom Maior. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade. Estamos sempre à disposição para atendê-los. Jéssica Dias, obrigada pela sua participação aqui mais uma vez. Eu te espero amanhã. Eu que agradeço, Letícia. Muito obrigada a você, ao doutor Frederico, e até amanhã. E você tem interesse em ser doador de sangue, ser doador de medula óssea? Faz seu cadastro lá no Hemocentro, vai lá no Araújo Jorge, agende lá, porque agora nós estamos em processo, né, de pandemia ainda. Liga antes, agende a sua doação de sangue e participe desse ato de solidariedade. E para mais informações, você pode acessar o sagresonline.com.br e ter todas as informações da entrevista do dia. E a gente vai para um breve intervalo e na volta tem Petras de Souza.